Vambora. Sexta-feira, 30 de janeiro. Vambora pra edição de hoje. Switch TV Show no ar, coisa linda. Vambora. Falar sobre a rodada de ontem. Tivemos uma rodada bem boa mesmo. Rodada meio abaixo do radar, né? Nenhum jogo chamava tanta atenção assim, mas cara, rodada surpreendente. Tivemos ótimos jogos. Cooper Flag com Knipel protagonizando um duelo absurdo dos novatos. Sixers e Kings acabou sendo um maior jogão. Suns e Pistons foi um maior jogão também. Cara, bastante jogo bom. Denver e Brooklyn. Velho. E teve, né, a merda de OKC contra Minnesota que, né, terminou daquele jeito. Ó, vamos lá. Tudo bem? Tudo jóia com você nessa sexta-feira? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui para a edição de hoje. Falar sobre a rodada de ontem. Falar também um pouquinho sobre mercado, né? Tem uma noticiazinha que saiu sobre Los Angeles Lakers. Falar sobre. Tem notícia também sobre mercado de OKC. Ai, por favor, senhor. Faça Sam Prest acordar. Acorde o Sam Prest, por favor, senhor! Ai, meu Deus do céu. E tem notícia também sobre Nikola Jokic. Notícia maravilhosa para o torcedor de Denver. Mas vamos abordar tudo isso no decorrer do episódio. Antes, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Não se esqueça de conferir as promoções da Centauro. Centauro sempre aí com promoções maravilhosas para vocês. E usando o cupom SWISH10, você garante 10% de desconto nas suas compras, cara. Então, ó, você vai pegar aqui esse Luka 77, que tá saindo por R$ 899,90, você pode ter 10% de desconto aqui. Você vai pegar essa camisa aqui da Jordan, que tá com 29% de desconto, você pode ter mais 10% de desconto aqui. A mesma coisa nessa camisa do Lakers, nesse short aqui da Jordan, nesse Nike Precision 7. Cara, cupom maravilhoso, irmão. Usa o cupom que é sucesso. SWISH10, tudo maiúsculo, SWISH10, tá bom? Obrigado, Centauro, pela parceria. E vambora, né? Bora pra edição de hoje. Deixa eu só rodar a vinhetinha. Bora. Vamos lá, pessoal. Deixa eu botar aqui na tela. Show. Vamos lá, gente. Começando com a vitória do Sixers pra cima do Kings. Vitória por 113-111. Um jogo que foi bem mais difícil do que deveria, né? Filadélfia brincou com perigo, mas no fim deu certo, conseguiu vencer. Tyrese Maxey apareceu ali no final com a bandeja da vitória. Maxey, que foi o grande nome do jogo, né? 40 pontos para ele, 8 assistências, 12 de 18 nos arremessos. Baita jogo do Maxey. O Embiid também fez um excelente jogo. 37 pontos para ele. Ele e o Maxey combinaram para 77 pontos, meus amigos. 77. 25 de 39 nos arremessos para os dois. Que dupla, hein? Que dupla que Filadélfia tem. Muito bom, né, cara? Ver o Embiid realmente voltando ao nível, ou pelo menos chegando perto do nível que ele, né, apresentou já no seu prime, né? O Embiid nos últimos 6 jogos tem mais de 30 pontos de média. Sendo mais exato, nos últimos 6 jogos, 33,2 pontos de média, 9 rebotes, 5,8 assistências, chutando para 54% no geral, 50 para 3 e 86 no lance livre, cara. Isso aqui é número do Embiid, não é porque ele era MVP, mano. Não é porque ele brigava por MVP. É surreal, cara. É surreal que ele tá jogando. E eu fico feliz. Fico realmente feliz. E os Sixers, né, se aproveitando do Embiid saudável, vencendo. São 26 vitórias na temporada. Ontem sofreu mais do que deveria? Com certeza. Mas venceu, né? E é isso que importa. Já pelo lado do Kings, destaque vai pro DeRozan, 25 pontos para ele.
mas não foi suficiente para evitar a 37ª derrota do Kings. Aí a gente teve o Wizards vencendo o Milwaukee Bucks, né, numa noite marcada pela homenagem que o Wizards fez pro John Wall, né? Ontem o John Wall foi homenageado lá em Washington. John Wall, que é um dos grandes jogadores da história do Washington Wizards, né? Assim, dos jogadores que eu vi com a camisa do Wizards, pra mim ele foi o melhor. Pra mim foi o melhor. Assim, o prime do John Wall, cara, entre 2016 a 2018, mais ou menos, cara, foi uma coisa impressionante, assim. O que ele jogou, absurdo, cara. Ele era tranquilamente um dos 5 melhores armadores da NBA naquela época. Talvez até mais acima, talvez até um dos 4. Ele era realmente incrível. Uma velocidade, uma habilidade, cara. Era um jogador surreal. Infelizmente as lesões acabaram com ele, né, cara? Depois de 2018 ele nunca mais foi o mesmo. Mas é um cara que marcou época lá no Wizards, né? Eu acho que acho não, né? O último time bom mesmo que o Wizards teve foi aquele time de 2016, 2017, com Wall, com Bill, com Gortat, com Otto Porter. Foi o último time bom mesmo que o Wizards teve, né? Mas aí depois as lesões vieram e aí a carreira do John Wall foi pro buraco hoje, né? Eu não sei se ele... Ah, não, ele anunciou, né, oficialmente a aposentadoria, né? Ele é oficialmente aposentado. Mas é um jogadorzaço, foi um jogadorzaço e merecidamente foi homenageado ontem. E, em homenagem ao John Wall, o Wizards venceu o Milwaukee Bucks, que, mano, até... A verdade é que o Bucks, minha gente, acabou, né? Acabou o Bucks. Desculpa, não tem como o Bucks... Não tem como esperar o Bucks competindo por alguma coisa nessa temporada, né? A menos que o Giannis não seja trocado e resolva, né, terminar a temporada jogando no time... Cara, a chance do Bucks brigar por alguma coisa é quase zero. É um time todo... Além de ser um time taticamente problemático, é um time que mentalmente tá, velho, acabado. Você vê o semblante dos jogadores do Bucks, cara. Tipo, os caras sabem que é uma temporada que já foi jogada no lixo. Entendeu? Então, emocionalmente, é um time que tá todo quebrado e tá aí. Perdeu pro Washington Wizards. Quer prova maior de que o time tá acabado do que isso? Perder pro Wizards? Todo respeito ao Wizards, mas, né? Por de Deus, né? 12ª vitória do Wizards. Destaque pro Alex Sarr. Duplo-duplo de 16 pontos, 17 rebotes. Mais um jogaço do Sarr. Temporada incrível dele, né? Já falei recentemente. Moleque tá jogando muita bola. Muita bola. Jogando muito bem. Ontem foi o grande destaque do time. E o Bucks... 28ª derrota, destaque pro Miles Turner, né? Que agora que o Giannis não tá jogando, o Miles Turner resolveu jogar bola, né? 21 pontos, 14 rebotes e 6 tocos pro Miles Turner. Nome muito interessante pensando em trade deadline, tá? Eu já falei aqui. A saída do Giannis vai dar início ao saldão do Milwaukee Bucks. Geral vai embora também. Miles Turner, Bob Portis, Gary Trent, esses caras tudo vão ser trocados se o Giannis for trocado nessa trade deadline. E o Miles Turner é um cara que se encaixa em diversos times. Diversos times. Gosto muito do Miles Turner. Não estava rendendo tão bem ao lado do Giannis, mas sem o Giannis ele tá aí desabrochando. Coincidência ele começar a jogar bem chegando perto da deadline? Não sei. Mas de fato ele tá jogando muito bem. Ontem 21-14 com 6 tocos. Atuação muito boa. Mas não adiantou de absolutamente nada. Coletivamente o Wizards foi muito melhor. Aí a gente teve Houston conquistando uma ótima vitória para cima do Hawks, né? Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Houston dominou no segundo tempo. Venceu por 104-86. Grande atuação de Kevin Durant. 31 pontos para o KD. Durant que nos últimos 5 jogos, simplesmente 31 pontos de média, metendo uns 50-40 nos arremessos, né, cara? 53 no geral, 47 para 3. Né? KD também envelhecendo como vinho, né? Envelhecendo como vinho o nosso Durant. Jogando demais, sendo um sopro de qualidade nesse deserto nesse deserto de ideias que é o ataque do Houston, né? Se algo funciona nesse ataque, é o Kevin Durant, né? Mesmo com o Luka
não fazendo nada pra ajudar o homem, ele tá jogando bem, entregando uma temporada muito boa. E ontem, grande nome da vitória de Houston. 29ª vitória de Houston na temporada, 26ª derrota do Atlanta Hawks. Aí a gente teve um jogaço entre Heat e Bulls, um jogo muito bom, pau a pau, equilibrado. Né? O Heat começou o jogo muito melhor, fez um ótimo primeiro tempo. Aí na volta do intervalo, o Bulls conseguiu se recuperar, mas no fim, Miami Heat conseguiu garantir o resultado, 116-113. Jaime Jaquez Jr. foi o grande destaque, 19 pontos, 10 rebotes e 6 assistências. Jaime Jaquez, que é outro nome pra gente ficar de olho no mercado, né? Nessa possível troca pelo Giannis, que vem sendo especulada, né? O Heat tá entre os favoritos a conseguir o Giannis, né? Talvez o Jaime Jaquez sobre pra alguém aí. Se ele não foi envolvido na troca pelo Giannis, talvez o Heat, pra tentar acumular mais capital de draft pra enviar pro Giannis, para enviar pelo Giannis, pode ser que o Jaime Jaquez rode aí. E aí é um cara interessante que pode pintar no seu time. Então, olho no Jaime Jaquez. E olho também no Ayo Dosunmu, tá? Ele foi o grande nome do Bulls ontem. Cara, baita nome aí pra contender, viu? Você contender que precisa de um PG pra vir ali do banco, pra entregar uma boa defesa, pra fazer ali um bom feijão com arroz no ataque, aí o Dosunmu é um baita nome. Gosto muito dele, viu? Gosto muito do Ayo Dosunmu. Vai. Se for pro mercado, é uma ótima opção. Aí a gente teve o grande duelo, né? Entre os novatos Kon Kniper e Cooper Flag, né? Hornets e Dallas, né? Foi um dos melhores jogos de ontem. Na minha opinião, foi o melhor jogo de ontem, tá? Pra mim foi o melhor jogo. Jogaço lá em Dallas, pegadaço, né? O Hornets começou melhor, abrindo vantagem. Mas aí Dallas conseguiu se recuperar por conta do Cooper Flag, que fez um jogo inacreditável. Chegamos no final, Cooper Flag conseguindo empatar com uma bolaça de 3. Aí veio com o Knippel roubando uma bola do Cooper Flag, indo pra cima, sofrendo a falta, convertendo os lances livres da vitória. Mano, foi um puta jogo. E o que esses dois moleques jogaram ontem foi simplesmente histórico, né? Cooper Flag 49 pontos, com o Knippel 34, com 8 bolas de 3. Né? Os dois ontem, eles combinaram para maior pontuação de dois calouros, né, no mesmo jogo, em mais de 50 anos, cara. O maior número de pontos marcados por dois novatos adversários em mais de 50 anos, cara. 83 pontos somados para os dois ontem. Um absurdo o que eles fizeram, né? O Kon Knippel, ele se tornou o segundo, né, calouro com mais bolas de 3 convertidas em um só jogo, né? Foram as 8 bolas de 3 que ele converteu ontem. Ele já é o que chegou, o que precisou de menos jogos para chegar a 150 bolas de 3 na carreira. Ele já tá beirando as 200. Uma temporada gigante do Kon Knippel, que para mim é o melhor jogador do Hornets na temporada. Disparado. 14º jogo dele com mais de 20 pontos. Metendo 50, 40, 90 de aproveitamento. Cara, temporada. Que temporada do Kon Knippel. Um nível de eficiência, de maturidade, que poucas vezes eu vi de um calouro, mano. Sem maldade, com o Knippel ele parece que tá na liga, mano, há 15 anos, velho. 15 anos, é exagero, né? Mas há uns 8 parece que ele tá. Parece que ele tá na liga há uns 8 anos, mano. Muito tranquilo, muito confiante, achando seus, né? Achando seus lugares na quadra com muita facilidade. Uma leitura de espaço, posicionamento. Cara, o moleque ele é muito brabo. Ele é muito bom. Que escolha que o Hornets fez. E o Cooper Flag dispensa qualquer tipo de apresentação, né, cara? Temporada também inacreditável do Cooper Flag. Ontem, com 49 pontos, ele se tornou o calouro com mais pontos na história do Dallas Mavericks. Ele que já estava empatado com o Mark Aguirre, né? Com 42. Ontem ele superou com 49. Ele se tornou ontem um jogador com menos de 20 anos, com mais pontos em um só jogo, superando o Cliff Robinson, que marcou 45. Ele tem a segunda, agora, né? Ele tem a segunda maior pontuação de um calouro no século, ficando atrás só do Brandon Jennings, que marcou 55. Mas ele superou Charles Villanueva, que marcou 48, Blake Griffin, que marcou 47. Ele tá empatado com o Trae Young, que marcou 49.
né? Os dois estão empatados. Mas, sinceramente, cara, pra mim é questão de tempo pra ele superar o... Pra ele alcançar esse 55 do Brandon Jennings, cara. Porque, velho, a gente não tá nem no All-Star e ele já entregou o quê? Uns 3 jogos de 40 pontos? Mano, que é isso, velho? Que é isso? Que esse cara tá jogando é assustador, mano. É assustador. E defensivamente também é piada, né? Como diria Rafinha Bastos. É piada, velho. É piada. O Cooper Flag na defesa, mano. É piada, velho. Inacreditável, cara. Inacreditável. E esses dois... A NBA tá em ótimas mãos, mano. A NBA tá em ótimas mãos com esses dois moleques. Nossa, mano, jogam muito. E foram companheiros, né? Foram companheiros lá em Duke. E agora, rivais na NBA. Ótimos, ótimos novatos. Cara, essa classe, ela é absurda, né? Knippel, Cooper Flag, VJ de Combi, Dylan Harper, Colin Moore Boyles. Olha que classe foda. Que classe foda. Depois da classe do ano passado, lamentável, onde se salvou o que? Uns 2, 3 nomes. Essa classe, ela é... Pô, surreal. Surreal. Aí a gente teve Denver Nuggets contra Brooklyn Nets. Michael Porter Jr. reencontrando seus antigos companheiros, né? Inclusive sendo muito homenageado ali em Denver. Teve videozinho e tal. Michael Porter que, apesar de ter feito o torcedor de Denver passar um pouquinho de raiva, né? Com as oscilações dele, especialmente em playoffs. É um jogador que, velho... Ele teve ótimos momentos, cara. Foi um cara importante na conquista do título. Ano passado, mesmo sem ombro, cara, ele fez um bom playoff, ao meu ver. Fez um bom playoff. E, mano, saiu, né, beleza, né, a relação tava um pouco desgastada mesmo. Mas eu gosto muito, cara, acho ele um jogador muito bom. E ontem, jogou pra caralho, né, 38 pontos pra ele, jogando muito. Fez de tudo pra lei do ex valer, mas no fim... Denver ainda conseguiu sair com a vitória. Jamal Murray jogando demais. 27 pontos por Jamal Murray. Jamal Murray que nesse período sem Jokic, pô, o que ele jogou... Pô, brincadeira, né? Deixa eu até pegar os números dele aqui. Ó, sem Jokic, 27,8 pontos, 8,3 assistências com 50-40 nos arremessos. 50 no geral, 40% para 3. Absurdo Jamal Murray. Tem que ser All-Star, não tem como. Tem que ser All-Star. E uma notícia muito boa, né? Jamal Murray fez tudo isso sem o Jokic. Não vai precisar mais, porque o Jokic está de volta. Meu amigo. O homem está de volta, né? Informação de hoje. Deixa eu botar aqui na tela. Informação de hoje. Segundo o nosso querido Shen Cheirinha, Nikola Jokic volta às quadras nessa sexta-feira. Depois de perder 16 jogos por conta de uma lesão no joelho. Ele volta hoje contra o Clippers, né? Não se sabe se vai ter limitação de minutos, se vai jogar o tempo inteiro e tal. Mas ele tá de volta, vai jogar. E uma outra notícia muito boa, né? Jokic segue sendo elegível pro MVP. Né? Se ele ficasse de fora de mais 2 jogos, que era a expectativa, né, quando foi anunciada a lesão, se ele perdesse mais 2 jogos, ele ficava fora. Ele se tornaria inelegível. Voltando hoje, ele continua elegível, só que é aquilo, né? Não pode perder mais 2 jogos. Se perder mais 2 jogos, acabou. Aí ele perde a elegibilidade. Mas voltando hoje, ele continua elegível para MVP. E aí a disputa volta a ser Shai e Nikola Jokic. A menos que o Jokic volte jogando menos da metade do que ele estava jogando antes, o que eu duvido que vai acontecer. A menos que ele volte jogando a menos da metade do que ele estava jogando antes, ele vai voltar ao top 2 do MVP. Né? Na última atualização, o Luka ficou na frente. Mas foi porque o Jokic não estava jogando. Agora com o Jokic de volta, ele vai voltar para o top 2. E a disputa, a briga com o Shai Gilgeous-Alexander volta a acontecer. Cara, muito bom ver o Jokic de volta. E, cara, esse Denver agora
Meu amigo. Porque, assim, o coletivo de Denver se fortaleceu muito nesses jogos sem o Jokic, né? Jamal Murray elevou o nível, Peyton Watson elevou o nível, né? Eu acho que o trabalho do David Alderman deu uma amadurecida muito boa nesses jogos, né? Deu pra ver mais do trabalho do Alderman, que é um trabalho muito bom. E agora, tendo a adição do Jokic, e com nomes como Cam Johnson e Christian Brown estando pra voltar, bichão. Denver vai vir. Denver vai vir forte agora. Infelizmente, eles vão ficar sem o Aaron Gordon por um tempo, né? Aaron Gordon de novo machucou. Mas só de ter o Jokic de volta, com Murray e Peyton Watson jogando do jeito que estão, com Cam Johnson e Christian Brown pra voltar, o OKC que não abre o olho pra ver, não. O OKC que não abre o olho pra ver, não. Eu falo, cara, pra mim, Denver é o meu palpite pra campeão, mano. E eu vou reforçar isso o ano inteiro. Denver é o meu palpite. Assim, esse time... Nenhum time me assusta tanto como torcedor de OKC do que Denver. Ainda mais com eles jogando o que jogaram nesses jogos sem o Jokic e tendo agora a volta do homem. Inclusive, domingo ele deve jogar contra o OKC, né? Pro meu desespero, vou ter que passar o domingo vendo o Jokic jantar o meu time. Olha aí que alegria, né? Que alegria maravilhosa. Mas enfim, grande notícia aí pro Denver, que vai ter o seu franchise player, o seu ídolo, o seu maior jogador, né, o seu GOAT, voltando nessa sexta-feira contra o Clipudo. O Clipudo já tendo, né, pesadelos com o Nikola Jokic, né? Brincadeira. Na sequência a gente teve o quê? Deixa eu botar aqui de novo. Na sequência a gente teve o Phoenix Suns. Pô, Phoenix Suns, brincadeira ontem, hein? Vitória azaça pra cima do líder do leste, né? Sem Devin Booker. Venceram o Detroit Pistons em casa, 114-96. O vilão Dillon Brooks, sendo o grande nome do jogo. Simplesmente 40 pontos pro homem. Meu amigo. Vai achando que ele é só um personagem, vai achando que ele é peladeiro. Dillon Brooks joga demais, irmão. Dillon Brooks joga demais. Maior pontuação da carreira dele, melhor jogo da carreira dele. 40 pontos com 4 de 7 no perímetro, sendo decisivo para a vitória, né? Tanto na defesa como no ataque. Ele foi gigantesco no jogo de ontem. Ele que nos últimos 3 jogos, cara, ele tá com a média de 31 pontos, cara. Chutando para 47% para 3, mano. Tá jogando demais o Dillon Brooks, cara. Uma temporada realmente fantástica. Fantástica do Dillon Brooks. Eu vou te falar, mano. Todo respeito ao Devin Booker, tá? Que tá fazendo uma ótima temporada. Mas pra mim o melhor jogador do Suns na temporada é o Dillon Brooks, mano. Pra mim é o Dillon Brooks. Se eu tivesse que resumir a temporada do Phoenix Suns a um nome, a uma figura, é a do Dillon Brooks, mano. Ele é a personificação dessa mudança de cultura do Phoenix. Ele é a personificação disso, mano. É bizarro, cara, o impacto que ele tá tendo nesse time. O que não é novidade também, né? Porque ele teve um puta impacto quando foi pra Houston, mudando a cultura do time. E agora, fazendo a mesma coisa em Phoenix, só que a mais, né? Fazendo mais ainda. Incrível, cara. Jogando demais. E está aberta a campanha para Dillon Brooks no All-Star Game. Cidadão de bem tá junto comigo nessa campanha. Vamos colocar Dillon Brooks no All-Star Game. Puxa a hashtag. Vilão no All-Star. Queremos o vilão no All-Star Game. Pô, imagina ele no All-Star marcando o LeBron. Puta que... Ah, não, ele vai marcar o LeBron. Ah, não, ele vai marcar o LeBron, ele é estrangeiro. Gente, a gente tem que colocar o Dillon Brooks no All-Star Game. Falando sério agora. O Dillon Brooks tem que estar no All-Star. Você quer um All-Star competitivo? Você quer um All-Star pegado? Temos que ter o vilão enfrentando o LeBron. Tem que ter. Puta que pariu, galera. Agora que eu parei de pensar nisso. Dillon Brooks tem que estar, gente. Dillon Brooks tem que estar. Pô, se eu soubesse, eu tinha votado na votação popular. Mas agora vai ter que pressionar o comitê de votantes, pô. Vai ter que pressionar os técnicos. Dillon Brooks tem que estar nesse All-Star, rapaziada. Ele tem que estar nesse All-Star pra
pra infernizar a vida do LeBron. É que tem que ver se o LeBron vai estar também, né? Porque não entrou no voto popular. Aí ele vai estar, obviamente. Mas o Dillon Brooks tem que estar, gente. Essa campanha... A gente tem que abrir essa campanha. Dillon Brooks no All-Star Game. Todo mundo manda aqui nos comentários. Galera que tá vendo na prévia, manda no chat aqui, ó. Hashtag vilão no All-Star Game. Vamos erguer essa hashtag, vamos botar o homem lá. Ele tem que estar, gente. Ele tem que estar. Ó, aí pra encerrar, né? A gente teve Minnesota e OKC. Minnesota jogando em casa. OKC com seus trocentos desfalques. Pelo menos teve a volta do Hartenstein, né? Pelo menos isso, né? Hartenstein que, inclusive, pode ser trocado, né? Deixa eu já trazer aqui informação. Informação aqui do Brian Windhorst. Segundo ele, Isaiah Hartenstein é um potencial candidato à troca do OKC. Hartenstein que tem aí uma team option de 28 milhões para a próxima temporada. É certo que ele não vai ficar. É mais do que óbvio que ele não vai ficar. Assim, o Thunder vai precisar se livrar de contratos a partir de agora. Porque renovou com o Shea, renovou com o J-Dub, renovou com o Shaq. Então, alguns caras vão ter que ir embora. E o Hartenstein, por ter uma team option para o ano que vem, é o candidato mais óbvio a ir embora. E aí, segundo o Windhorst, por conta disso, o OKC pode acabar tentando uma troca envolvendo o Hartenstein para não perder ele de graça, né? Para pelo menos conseguir capitalizar em cima dele. É um cara que se encaixaria em diversos times, né? É um pivô que te entrega muito rebote, é um pivô que tem um passe muito bom, é um pivô que consegue criar, né? Corta bem sem bola, realiza bem esses cuts ali atrás da cesta, ali no backdoor, né? Então, é um pivô, mano, que faz um trabalho muito bom. Faz o trabalho sujo bem feito. Fez um excelente playoff ano passado. Já havia feito um playoff muito bom pelo Knicks. Então, é um cara que vem de 2 excelentes pós-temporadas. Foi campeão, então ele tem aí o patamar dele na liga subiu. Então, é um cara interessante, mano. Eu acho que o OKC pode conseguir coisa boa por ele. Eu tentaria envolver ele numa troca por um arremessador. Tentaria envolver ele numa troca por um Trey Murphy da vida, que seja. É que tem que ver se o Pelicans vai trocar o Trey Murphy também, né, cara? O Pelicans parece que tá querendo segurar o homem. Mas eu tentaria, mano. Eu, se fosse o KC, botaria ele, pegava 1 ou 2 picks aí e ia pra cima de um arremessador. Parece que o OKC tá querendo pivô, né? Até pra suprir a saída do Hartenstein. Eu não desgosto, eu já sugeri aqui o Gafford, que eu gosto, né? Tem um contrato bom, atlético, trabalha bem em pick and roll, acho que pode dar certo, ele pode dar uma dinâmica diferente para esse ataque do Thunder. Mas tem outros nomes também, né? A galera lá no grupo do Thunder Money, inclusive, ó, beijo pra galera, né? Grilo, né? Agatha, Máximo, do NBA das Minas. Pô, foda, agora comecei a citar os caras, vou ter que citar todo mundo. Fabi, Papamamos, grande Maia, né? Vovô Garoto, Papamamos, um grande abraço pra você também. Galera ali fica o dia inteiro sugerindo nome, né? O Papamamos é muito fã do Daron Sharp, do Brooklyn Nets. Acho que é uma boa aposta. Não morro de amores, mas é uma boa aposta. Então, o Thunder parece que é pivô. Mas sei lá, cara, eu sou... Mano, eu tenho na minha cabeça que você tem que... A sua prioridade tem que ser suprir a sua maior lacuna. É resolver o seu maior problema. Hoje o maior problema do Thunder não é pivô. O maior problema do Thunder é arremesso. Porque é um perímetro patético do Thunder. Thunder se não me engano, o Thunder é o time que mais arremessa de 3 livre e que mais erra arremesso. Pô, não existe, né, mano? Não existe uma coisa dessa. Tipo, uma coisa ridícula. Ontem contra a Minnesota, pelo amor de Deus, cara. Coisa lamentável. E em contrapartida, a Minnesota amassando o Thunder no perímetro, né? Porque o Thunder tem isso também. Não acerta nada pra 3. E cede uma caralhada de bola de 3 pro adversário. Mas isso vem desde o ano passado, né? O Thunder sempre cedeu muita bola de 3, especialmente ali na zona morta. Mas enfim, eu sou a favor de você resolver o seu principal problema antes. Antes de querer suprir a possível saída do Hartenstein,
que eu acho que pode acabar sendo suprida pelo Thomas Sorber. É que o Thomas Sorber não vai jogar esse ano, vai jogar só ano que vem, mas é um menino que eu gosto. É um bom novato, acho que se ele for bem lapidado, ele pode se tornar o novo Hartenstein, porque inclusive os dois têm características bem parecidas. Mas antes de você querer resolver o problema do ano que vem, eu acho que tem que resolver o problema de agora. E pra mim o problema de agora, nitidamente, é arremesso. Então eu tentaria envolver o Hartenstein numa troca por algum arremessador, seja um Trey Murphy da vida, ou seja algum outro arremessador. Enfim, tem que ver. Sabe um nome que eu queria muito? Mas não vai vir. Eu queria muito o atleta Aaron Nesmith, do Indiana Pacers. Queria muito o atleta Aaron Nesmith, mas ele não vai vir, não. O Pacers não vai abrir mão dele. Ainda mais pro OKC, pô. Não vai abrir mão. Mas eu queria muito. Mas enfim, Thunder pode acabar envolvendo o Hartenstein em alguma troca. Vamos ver. Mas fato é que alguma troca tem que ser feita, cara. Porque não dá, mano. Desculpa, não dá. Eu entendo todo o contexto de desfalques do Thunder. O Thunder tá com muito desfalque. Muito desfalque. Né? AJ Mitchell, J-Dub, Caruso. Cara, é muita gente machucada. O Hartenstein ficou fora há mó tempão. Foi voltar ontem, entendeu? Então eu entendo o contexto de lesão, né? Óbvio que perder 3 dos últimos 4 jogos não é o fim do mundo. O Thunder segue sendo o líder do Oeste, isolado, melhor campanha e tudo mais. Beleza, tem o principal favorito é o MVP no momento. É porque o Jokic vai voltar agora e ele vai retomar o favoritismo. Mas o Shea tá ali. Se não ganhar, vai ficar em segundo. Então o Thunder tem um puta time. Não tô falando que o Thunder tem um time de merda. Não. Mas, cara, assim, é um time que nitidamente tem problemas. Nitidamente tem falhas. E eu não quero ver o meu time desperdiçando janela de título. E pra não desperdiçar a janela de título, pra mim o Thunder tem que buscar arremessador, mano. Você tem uma lacuna. Você tem os ativos pra preencher essa lacuna. Por que não preenche? Isso que me pega, cara. Você entende? O Thunder, sabe o que o Thunder virou? O Thunder virou o time do se eu quisesse. Ó, Giannis tá no mercado. O Thunder chega e fala, ó, se eu quisesse. Pô, Trey Murphy no mercado. O Thunder chega e fala, ó, se eu quisesse. O Thunder é o time do ó, se eu quisesse. Cam Johnson tava livre no mercado, no off-season. Thunder foi atrás? Não, mas ó, se eu quisesse. Thunder virou o time do se eu quisesse. Pô, ó, se o Thunder quisesse o Giannis, né? Botava 5 pique, J-Dub e atrás. Tá, mas não vai. Ó, se o Thunder quisesse o Trey Murphy, porra, pega ali um monte de pique, Hartenstein e os caras e vai atrás. Mas não vai atrás. Thunder virou o time do ameaço. Thunder virou o time do ameaço. Ó. Thunder virou isso aqui, ó, ameaço, porra. Caralho. Pra cima, caralho. Porra. Enfim. É isso, Perdeu ontem pra Minnesota, também não vou ficar me estendendo muito, já fiz vídeo falando sobre esse jogo. Minnesota jogou pra caralho, intensidade lá no alto, engoliu o OKC na defesa, foi um dos melhores jogos defensivos de Minnesota na temporada. Ofensivamente, tudo caiu pra Minnesota ontem, uma coisa impressionante, bola de 3 a rodo. Anthony Edwards jogou pra caralho, Gobert jogou muito bem, Bones Hyland, McDaniels. O Randall foi o que jogou mais ou menos, mas de resto, cara, todo mundo jogou bem, um engajamento coletivo muito alto, e o Thunder, Shea Gilgeous Futebol Clube, né? O Thunder jogou só na base do Shea, o que vem sendo a rotina do Thunder, né? Nos últimos meses, né? De, sei lá, meio de dezembro pra cá, o OKC virou isso, virou Shea Sport Clube. E aí eu tenho que ler, né? Que o Shea não faz diferença no time do Thunder. Vai se fuder, né? Pelo amor de Deus. Ah, de brincadeira. Enfim, o Thunder sofreu sua 11ª derrota e o Minnesota sua 30ª vitória. Minnesota que junto de San Antonio são os únicos times que venceram o OKC 2 vezes na temporada, né? Inclusive, Minnesota contra Thunder e San Antonio, que são os 2 líderes do Oeste, 4 vitórias em 6 jogos, hein? Eu falo, bicho, a galera tira esse Minnesota muito pra merda, velho. Esse time de Minnesota é muito bom, mano. Se Minnesota pega um armadorzinho 8, nota 8 nessa trade deadline,
te falando, gente. Esse Minnesota não tá de brincadeira, não. Se Minnesota sair dessa deadline com um Kobe White... Segura, tá? Segura. Enfim, bela vitória de Minnesota e o Thunder mais uma derrota pra deixar o torcedor, né? Daquele jeito. Ó, pra gente encerrar aqui o episódio de hoje, galera, deixa eu só comentar sobre uma última notícia que saiu, que é sobre o mercado do Lakers, né? Ontem eu até cheguei a comentar, né, sobre o interesse do Lakers no DeAndre Hunter, do Cavaliers. E segundo o Chris Fedor, que se não me engano é uma fonte de Cleveland, o Lakers e o Cavs estariam realmente discutindo uma troca, né? A troca seria Hashimura e Kinnett pelo DeAndre Hunter. Essa seria a troca. Parece que tem uma terceira equipe envolvida. E aí talvez essa terceira equipe mande algum capital de draft para um dos lados. Tem que mandar pro Cavs, né? Porque, com todo respeito, Hashimura e Kinnett, mano, pô, é negativo. É negativo. Se não tiver uma piquezinha indo pra Cleveland, pô, pelo amor de Deus, tem que mandar embora o GM de Cleveland. Porque o DeAndre Hunter, mesmo não sendo uma maravilha, uma Brastemp, pô, é um trendy que tem seu valor muito, muito mais valorizado do que Hashimura e Kinnett. Então, se não tiver uma terceira equipe mandando uma piquezinha pra Cleveland, pô, Cleveland tem que... Porra, aí não dá. Mas parece que a troca está sendo discutida, uma troca que eu acho muito boa pro Lakers. Muito boa pro Lakers, eu gosto muito do DeAndre Hunter. Pro Cavs, dependendo do capital de draft que for, pode ser uma troca ok. Mas se não for capital de draft pro Cavs aqui, pra mim é uma troca horrorosa pro Cavaliers. Horrorosa. Vamos ver se essa troca se confirma. Mas, segundo Chris Fedor, a troca está sim sendo discutida. Galera, é isso, tá? Obrigado a todos aí pela audiência nessa sexta-feira. Desculpa, tá, pelo programa ter saído mais tarde, mas é que eu tava preparando um vídeo tanto quanto longo, né, de NFL pra sair nesse final de semana. Vídeo sobre draft, tá? Vídeo sobre draft. Então acabou que me enrolou bastante, então peço desculpas por isso. Mas antes tarde do que nunca, né? Tá entregue o Switch TV Show. Obrigado pela sua audiência. Nos vemos mais tarde. Hoje tem cobertura da rodada, obviamente, né? Óbvio que eu vou cobrir a volta do Nikola Jokic. Você acha que eu vou perder uma coisa dessa? Não vou perder. Então, cola aqui na madrugada pra saber minha opinião sobre o retorno do nosso querido, né, Sérvio Maluco. Tamo junto, obrigado, beijo e tchau, galera. Um abraço.